Capítulo 4: O bem que recebemos ao proteger nossa mente. Entre todas as formas que o mal pode usar para tentar chegar a nós, é importante aprofundarmos os raciocínios sobre a importância de proteção de nossa mente. Com o bombardeio de mensagens que recebemos atualmente, é muito comum que você seja impactado por ideias que fogem à fé cristã, e eu se dar conta que pode ter sido influenciado a ponto de achar que aquilo que pensa ter origem em sua verdade íntima, mas não. Uma palestra de um teólogo americano me fez pensar muito sobre isso. Ele dizia que muitos pensamentos não surgem em nossa mente como nossos, são na verdade sugestões do inimigo. Eu sei que é verdade, pois já passei por isso. Em meu período de depressão tive maus pensamentos muitas vezes. Olhando para o mundo de hoje, é fácil perceber como isso se manifesta. Já vi pesquisas que dizem que todos os dias consumimos pelo menos 12 horas de informação e que lemos ou ouvimos o equivalente a 100.000 palavras. Só para que você tenha ideia do que significam 100.000 palavras, em uma semana daria o número de termos de 73 livros da Bíblia. É isso mesmo, se trocássemos tudo o que lemos ou escutamos casualmente durante uma semana pela leitura da palavra do Senhor, em uma semana teríamos lido a Bíblia inteira. Claro que isso mostra que a quantidade de informação que consumimos atualmente é sobre-humana. Nenhum ser humano foi pensado para ter essa rotina, mas basta me ver dentro de seus próprios hábitos o quanto de tempo você gasta com trocas de mensagens pelo celular, olhando redes sociais e comparando com sua vida com a dos outros, e perceberá que provavelmente faz parte da média do que falamos. Não estou dizendo que largamos tudo e trocamos por mensagens, leituras e conversas somente positivas, mas que percebemos mais claramente para onde o mundo tenta nos levar e tomemos os devidos cuidados para não deixarmos influenciar por alimentos mentais prejudiciais. Sabe aquele programa de notícia sensacionalistas para o qual você dá audiência? Pare de analisar o que você consome pela TV, rádio ou internet está alinhando com sua fé cristã. Se não estiver, simplesmente recuse. Aí sim eu digo para trocar um alimento saudável para sua mente, pois você pode pensar que são apenas alguns minutos de curiosidade, que você nunca faria sequer aprovaria qualquer violência cometida em relação àquilo que assiste ou lê. Só que é como água em pedra dura. De tanto pingar essas informações em sua mente, acaba atingindo o seu íntimo e você passa a naturalizar situações que não são normais. Agora pense no oposto disso. Considere dedicar 15 minutos diários à leitura da palavra do Senhor. Veja que estou falando de 15 minutos dentro de uma média de 12 horas por dia de informação. Estamos falando de um alimento para que a mente e para a alma não poderosa, que ao fim de 2 meses, esses 15 minutos diários se transformarão ao ponto de você se perceber outra pessoa, muito mais forte e íntegra quando for colocar os seus princípios em ação. Também vai notar a transformação de seus pensamentos, já que consomem besteira, tende a digerir besteira mentalmente. Nós cristãos não podemos manter a mente em ponto morto. Temos que ser críticos. Quando vimos algo que causa estranheza, temos que raciocinar. Isso fere minha fé católica. Isso vai contra os meus princípios cristãos. Se a resposta for sim, afaste-se. É fundamental peneirar o que entra em nossa mente, os livros que lê, os filmes que assiste e quem você escuta. No meu cotidiano e no programa de rádio, escuto exemplos diariamente. Vou contar alguns. Tenho uma amiga que trabalha em um hospital. É uma funcionária exemplar. Realiza seu trabalho com disposição e esforça-se para ser melhor a cada dia e realizar a missão que lhe foi proposta, e de aliviar o sofrimento dos doentes que ajuda a tratar. Ela nunca foi de entrar em fofocas, nem de trazer de modo diferente os colegas, independentemente da hierarquia no trabalho, até que alguma colega começara a lhe dizer que tal chefe não gostava dela. Foram investindo na fofoca até que a mensagem começou a encontrar terreno fértil. Essa minha amiga trabalha na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, destinada aos casos mais críticos. A patologia com que trabalha também é grave. Assim, muitas vezes ela testemunha a perda de pacientes. Aos poucos, sua força foi minando ao presenciar tantas mortes. Sua mente igualmente não estava protegida pela fé, o que deixou ainda mais suscetível às palavras nada saudáveis das colegas. Quando ela percebeu que estava tratando de maneira diferente essa chefe, só porque tinha lhe dito que não gostava dela,
Ela tinha 4 chefes e uma supervisora. Apenas essa chefe não recebia o tratamento profissional exemplar que ela dedicava tudo o que fazia no hospital, até o dia em que, confrontada pela chefe, minha amiga explodiu. Vai pedir para outro, pois não vou com a sua cara. Essa atitude não condizia em nada com toda a história dela. Graças a Deus, a supervisora tinha conhecimento disso e, em vez de demiti-la, chamou-a para uma conversa honesta. Foi quando ela percebeu que se deixará influenciar gratuitamente pelo que escutava de pessoas que não lhe eram importantes. Esse é o poder da sugestão. É a arma do inimigo. Outro exemplo é a quantidade de casos de pessoas que nunca tiveram atitude agressiva, violenta e que um dia, sem motivo aparente, cometem um crime hediondo e matam alguém. São feitos testes psicológicos e nada é constatado. A psicopatia, que poderia explicar o caso, não é diagnosticada. Essas pessoas parecem simplesmente tiverem um acesso de fúria e mataram. Só que não se trata disso. A explosão vem depositada a conta-gotas em sua mente. A cada semente maligna que elas, sem querer, consumiam, foi silenciosamente desenvolvendo. E quando elas perceberam, já tinham cometido um ato insano que marcaria a existência. A mesma coisa acontece com inúmeros casos de suicídio. A mente torna-se vulnerável aos maus pensamentos. Esses vão se infiltrando, feito ervas daninhas, e quando a pessoa se dá conta, tomaram todo o seu território mental depressivo. Ela começa a pensar que é uma fracassada, que a vida não vale a pena e passa a enxergar a situação pelo ângulo de que tudo o que faz está errado. Amados, garanto para vocês que em todos os exemplos citados anteriormente, se o inimigo tentar se infiltrar em nós dessa forma, em sua mente protegida pela fé, e pelos princípios cristãos cairiam nos primeiros instantes. Todos nós somos fracos, vez ou outra, acertamos e erramos, mas aqui nos referimos aos casos extremos, ao que o erro, por menor que pareça, é repetido tantas vezes que se torna uma bola de neve e provoca essas avalanches. Pense em quantos casos como esse você já se deparou. E por isso que reforço a recomendação de manter a mente sempre em estado de vigília. Seus princípios são como seu coração, um órgão vital. Você não o trata bem sabendo disso, ou você se dispõe a fazer qualquer coisa que coloque seu coração em risco. Pois é assim que você deve tratar seus princípios baseados no Senhor. A mensagem subliminar é outra maneira que nos mostra isso na prática. Você está assistindo ao seu programa favorito e uma marca começa a bombardear comerciais em todas as oportunidades. Racionalmente, se você não precisar daquele produto, acha que está ignorando-o. Só que a mensagem for realmente apelativa, como uma arma maligna, depois de um tempo, mesmo que você não precise daquele produto, acaba considerando a ideia de adquiri-lo. O inimigo faz isso da mesma forma com os pensamentos. Ele vai fazendo investidas em sua mente e no primeiro momento de desatenção, você incorpora a mensagem e passa a achar que se trata de um pensamento seu, ou seja, se você estiver fragilizado, estará mais suscetível. É triste perceber essas artimanhas, perceber que muitos cristãos que viviam o que Deus pedia, hoje vivem uma vida totalmente longe do Senhor, porque se deixaram influenciar por um lado anticristão da sociedade. Somos produtos de nossos investimentos. Se investirmos em coisas do céu, nossa vida será mais semelhante à de Deus, mas se investirmos em coisas mundanas, sermos mais semelhantes às coisas que desagradam a Deus. Após a morte do padre Robert de Grandes, que por muitos anos foi meu diretor espiritual, tive a graça de conhecer Patty Mansfield, americana que ocupou seu lugar. Por conta disso, eu estudo inglês somente para poder conversar com ela sem necessidade de tradução. E foi o inglês em uma fase que me enviaram dos princípios da renovação carismática católica, do qual ela é uma das repercussoras. Recomendo que você copie e cole seus espelhos para fazer uso da sabedoria diariamente. A tradução é: escute menos seus pensamentos e mais os pensamentos de Deus. Simplesmente isso. Resume praticamente tudo o que foi abordado neste capítulo. Para isso, basta saber onde estão os pensamentos de Deus, ou seja, nas Escrituras. Aí está a chave para conservar uma mente sádia, amados. Retirar 15 singelos minutos de nosso dia para lermos a palavra de Deus. Substituir os nossos pensamentos influenciados pelo mundo pelos pensamentos de Deus. Quando isso acontecer, saberemos imediatamente se
O que vem à nossa mente é verdadeiro ou falso. Ao colocar a mão em uma nota de dinheiro, uma pessoa que trabalha em banco saberá se ela é falsa ou verdadeira. Ou seja, com a prática começa a desenvolver a percepção sobre o objeto com que trabalha. Assim também acontece conosco. Quanto mais trabalharmos e investirmos na leitura da palavra de Deus, mais saberemos se um pensamento contém a verdade ou se é falso, pois a verdade está na palavra do Senhor. Ao conhecê-la, nos protegemos das mentiras do mundo e do inimigo. É justamente por isso que o inimigo, ao longo dos anos, fez de tudo para silenciar a palavra de Deus. Hoje, nós padres lutamos muito para que nossos paroquianos andem com a Bíblia, leiam a Bíblia, pratiquem a Bíblia, porque a palavra de Deus nos mostra o que Jesus veio a nos ensinar. Creia que quando você investir em bons pensamentos, em boas histórias, na palavra de Deus, não haverá espaço para os pensamentos de morte, de opressão, de suicídio. Faça a experiência. Eu acredito na comparação de nossa mente com um campo de batalha, pois sim, estamos em uma guerra espiritual em nossos pensamentos. Por isso temos que usar as armas certas para não permitir que o inimigo ganhe. E a arma certeira é a palavra de Deus. Oração. Senhor Jesus, eu te peço que nesse momento esvazie toda a mente desta pessoa. Afaste todos os maus pensamentos, elimine todo o crochê que o inimigo fez em sua mente. Dúvidas, medos, ódios, tristeza, pessimismo, retira pela raiz todo mal e lugar. Senhor Jesus, preencha com o poder do Espírito Santo e que assim batize no Espírito Santo esta pessoa que se torne íntima da palavra de Deus. Batiza, Senhor, também esta pessoa da palavra de Deus, porque é nessa fonte santa e pura que todo mau pensamento acabará. Assim, ela será preenchida por bons e frutíferos pensamentos que provêm da verdade. Muito obrigado, Jesus. E como sacerdote, abençoa esta pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.